Marquinho, Jéssica, glória a Deus, vi a fotinha lá na célula, Deus abençoe, hein? Isso aí, vai dar boa. Luciano veio de noite, hein, Luciano? Glória a Deus, hein? Aleluia. Oséias 6, capítulo 6, versículo 1, vou ler aqui. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pelo coração de cada um que está aqui, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e que nessa noite o Senhor possa se revelar aos nossos corações de uma forma profunda, que nessa noite o Senhor possa se revelar aos nossos corações de uma forma única, muito particular, muito íntima para cada um, levando-nos ao lugar aonde o Senhor quer. Me ajuda, Senhor, a nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquela que o Senhor tem para trazer vida, para trazer revelação, para trazer entendimento, para nos levar para mais perto de Ti. Esse é o desejo do nosso coração e sei que é o seu desejo. Então fica conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Querido, nós vamos falar hoje sobre a metade da laranja não é suficiente. E não é o Fábio Júnior, tá bom? A Fernanda achava que era o Fábio Júnior, né, Fernanda? Mas não era. Eu mandei o título da mensagem para a Fernanda. Ela falou: ele vai falar sobre o Fábio Júnior? Falei: acho que não, mas vai dar boa. No final vai dar boa. Mas a metade da laranja não é suficiente. Ficou bonita essa capa, né, gente? Fernanda é criativa, glória a Deus. Gosta de preto, Fernanda? Preto. A gente gosta de preto. Aleluia. E eu queria começar conversando com você, porque essa palavra começou a ser gerada no meu coração, quando esses dias o Fábio ele é filho da Dani e do Aldi, e o Fábio estuda na Federal, e o Fábio precisava fazer um trabalho sobre religião, o Fábio precisava fazer um trabalho sobre igreja, Federal. Aí o Fábio fala assim: ô Serginho, beleza, posso te mandar um questionário aí de um trabalho da Federal para você responder? E eu, claro, mano, manda aí, vamos ver. Quando chegou o questionário da Federal, cheio de perguntas feras, aí eu falei: opa, eu vou ter que dar mais atenção para isso. Parei, guardei, esperei minha folga, segunda-feira, chamei a advogada, sentou ao meu lado a dona Luciana e falamos: Lu, vamos responder esse negócio junto aqui? Para eu não falar de menos, mas também não falar de mais, e de repente não arrumar um problema para nós. E perguntas bem difíceis, mas muito legais de responder. Eu terminei o questionário assim: uau, que legal, que bacana. Fala isso. Aí os meninos um dia vieram aqui, o Du foi atender comigo, os meninos da Federal vieram aqui num culto nosso, para ver qual que era a igreja, como que era. Enfim, foi uma experiência diferente, foi uma experiência bacana. Por quê? Porque a gente está acostumado muito com o nosso contexto, a gente está acostumado muito com a nossa vivência, com os nossos níveis de relacionamento entre irmãos, e de repente aparece alguém na sua vida e fala assim: quem é o Deus que você serve? Né? E essa é a primeira pergunta. Quem é o Deus que você serve? Se você conhece a Deus, como você iria defini-lo? Eu tive que definir quem é Deus para nós, como igreja, para aqueles meninos, para aquela faculdade, aquela universidade. Quem é Deus para vocês, nos dias como hoje? Quem é Deus para vocês, num tempo de tanta coisa, coisa que se ouve, que se fala, que se cria? Quem é Deus? Se você fosse definir o seu Deus para alguém que nunca ouviu, que nunca falou de um evangelho, que nunca entrou aqui, que não entrou em igreja nenhuma, que nunca ouviu falar de Deus, como você define o seu Deus? Como você define a sua base de fé? Como você explicaria para ele aquilo que você acredita? Aí de manhã eu até contei que eu trabalhava com um cara, e ele era muito meu amigo, mas muito, era meu companheiro, par de trabalho. Só que ele não tinha uma fé firmada.
Ele era de uma família de contexto católico, a mãe dele, o pai dele sempre foram católicos, mas ele, quando criança, ia lá na missa, tal, mas aquilo, cresceu, pegou uma idade, não quis mais saber daquilo, e ele tinha um pezinho no ateísmo. Por coincidência, também era um aluno lá da Federal, também se formou em jornalismo na Federal, então já tinha um contexto embaçado, né? Jornalista, Federal, então, mas ele era muito meu amigo. E um dia ele veio me perguntar alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa ruim, uma tragédia, alguma coisa ruim, e ele pegou e veio falar para mim assim, daí, como que você explica agora o seu Deus nessa situação? E quando ele falou isso para mim, eu perguntei para ele assim, cara, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? E ele falou assim, não. Eu falei, então nem vamos conversar. Ele me olhou assustado, como assim? Eu falei, sim, porque se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a base da minha fé. O que eu sei sobre Deus, o que eu acredito sobre Deus, o que eu penso sobre Deus está na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, eu vou gastar meu tempo com você. E ele, como um bom amigo, falou assim, fechou então. E trocamos de assunto. Mas com o passar do tempo, toda vez que ele vinha me perguntar alguma coisa, por que você falava, e a gente conversava sobre política, a gente conversava sobre tudo. Por que você pensa tal coisa? Eu falava assim, porque a Bíblia fala tal coisa. Mas por que você tomou essa decisão? Porque a Bíblia diz tal coisa. Porque na Bíblia está escrito tal coisa. Então devagarinho eu fui mostrando para ele que a base da minha fé não era uma coisa que simplesmente, porque ele tinha um conceito assim, as pessoas hoje em dia, a maioria no Brasil que é evangélica, elas acreditam na cultura da massa, alguém vem, fala um bom discurso e eles acreditam naquele discurso e pronto, é tipo assim, como se nós não fôssemos seres pensantes, né? Falei, não, então tudo eu trazia um contexto bíblico para dizer para ele, a minha fé, ela não é uma coisa que alguém falou, que alguém inventou, a minha fé tem base. A minha fé tem um livro de muitos e muitos e muitos anos que fala da voz de Deus e que aquilo que está escrito aqui vai me trazer fundamentos profundos para viver uma vida abençoada de acordo com aquilo que Deus quer. Então, quando eu e você definimos Deus para alguém, nós precisamos entender qual Deus que nós vamos falar para esse alguém. Só que quando eu e você falamos sobre esse Deus que a gente vem aqui e acredita qual o nível de relacionamento que você tem com Ele? Qual o nível de relacionamento que você tem com Deus, para que isso te valide, ou para que isso te dê base, ou para que isso possa te trazer fundamento para falar sobre? Vou dar um exemplo. Eu conheço o peixe desde os 6 anos de idade. O peixe tinha 6 anos, eu tinha 8 anos quando eu conheci o peixe. Nós estamos juntos uma vida, conheço o Lucas desde os 12, 13 anos. Conheço a Nelissa, brinquei com ela ontem quando ela andava de Havaiana lá pelo Boqueirão. Agora, glória a Deus, mas eu conheço a Nelissa lá e o Lucas. Uma história me dá base para falar sobre alguém. Uma história, um relacionamento de anos, de tempo, me dá base para falar sobre alguém. Então assim, é interessante quando eu e você vamos falar sobre Deus e definir a Deus para as pessoas, se fosse questionado por alguém que não conhece, você o explicaria como? Porque presta atenção, uma opinião sobre alguém, sem contexto, sem relacionamento, é julgamento. Uma opinião sem alguém, sem contexto, sem relacionamento, é julgamento. Eu não posso falar do seu Ryoji lindo e elegante aqui, se eu não conheço o seu Ryoji. E nos dias de hoje, as pessoas dominam e pegam algo que elas entendem, ou que elas se conectam, ou que elas concordam, e tomam isso como uma verdade e as fazem absolutas sobre as pessoas. E fazendo um adendo sobre o livro que o pastor Valdeir anunciou aqui, o Traduzindo Deus, do Shaw, eu indico esse livro para todo mundo. Se você puder ter um livro, leia Traduzindo Deus. Porque nesse livro o Shaw fala assim, Deus jamais vai mostrar algo para você, sobre uma pessoa, se Ele não perceber no seu coração que você ama essa pessoa. Então Deus só vai manifestar o espírito da profecia sobre mim e sobre você para tocar alguém, se Ele olhar no meu coração que eu tenho amor para falar com esse alguém. Porque amor é fundamento.
Porque se não tiver amor, de nada se aproveita. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 13. Então, quando eu e você, nós precisamos entender que o nosso relacionamento, o relacionamento com pessoas e com Deus, ele precisa ser um relacionamento profundo. Porque senão ele é só um julgamento. E aí nós pecamos, porque ele é só um julgamento. Sabe assim, frases como, não fui para a cara dele. Sabe frases como, não topei de bate-pronto. Ou a que eu mais gosto, o meu santo não bateu com o santo dele. Quantas vezes a gente ouviu essa frase? Meu santo não bateu com o dele. Aí o cara é da igreja e se fala, mas se o seu santo é o santo, não bateu com o santo dele? Que é isso? E aí de manhã eu contei uma história. Uma vez eu fiz um grande amigo que trabalhou comigo. O nome dele era Daniel. Daniel era meu grande amigo. Daniel me ajudou demais. Hoje ele mora em Portugal. Mas Daniel me ajudou demais num tempo onde me dava carona para ir trabalhar na empresa de manhã. Só que como eu conheci o Daniel, eu estava de férias. E Curitiba, eu trabalhava no primeiro turno, eu não ia trabalhar sem touca. Eu morro de frio assim aqui, ó. E eu sempre estava de touca. E aí eu acordo de manhã para pegar minha touca e não acho a touca. Mas olhei em cima da mesa na casa da minha mãe, eu nem era casado ainda, e eu achei uma touca do Ali. E a touca do meu irmão, sabe aquelas toucas de peruano assim, que parecia do Chaves aqui, ó? Aquela tampa aqui, tinha as duas cordinhas com as duas bolinhas aqui, lembra? Eu gostava daquela touca, eu não tinha, mas eu gostava. E o Ali tinha aquela touca. Falei, se não tem a minha, peguei a do Ali e fui trabalhar. Quando eu vou trabalhar, eu chego na empresa, eu usei aquela touca uma vez, gente, uma vez. Eu peguei a touca, cheguei, e quando eu estou chegando na empresa, eu vi o Daniel. E como ele era diferente, eu falei, quem que é aquele pia ali? Aquele ali é o Daniel, ele é novo, começou aqui, vai trabalhar com vocês. Aí ele falou, tá bom. Mas passou uns dias, o pessoal chegou para mim e falou assim, Daniel não topa você. Eu falei, ué, mas por quê? Sou tão legal, né? Sou tão bacana. Daniel não gosta de você, não topa você. Eu falei, sério? Sério por quê? Enfim, tudo bem, né? Não gostou, não sabe que ele estava perdendo. Mas enfim, né, Natan? Autoestima é tudo. Aí, eu pego e passo os dias. Eu começo a conhecer o Daniel. O Daniel vem trabalhar na minha linha. Aí o Daniel tem que conversar comigo. E nós começamos a conversar. E, gente, a gente se tornou mais grandes amigos. A esposa dele, conhecia a esposa dele e ele me ajudava, me dava carona finais de semana. Daniel foi uma benção para mim. E um dia eu fiz a pergunta do milhão, né? Cara, um dia falaram para mim que você não gostava de mim. Por que você não gostou de mim, cara, de bate-pronto? Um cara legal, que nem eu, como que você não gosta? Ele falou assim, Serginho, primeira vez que eu te vi, cara, quando eu vi você chegando com aquela touca. Falei, cara, eu falei, nossa, que mala com aquela touca. Aí eu falei, então você me definiu pela touca do meu irmão que eu vim uma vez trabalhar? Ele falou, cara, o meu santo não bateu com o teu santo. Eu falei, entendi. Gente, quando a gente não conhece, a gente julga. E eu nunca mais usei a touca. No outro dia cheguei em casa, achei minha touca. E aí depois ele dava risada. Depois nós rimos muito dessa história. E a mulher dele dizia, meu Deus, Daniel, por causa de uma touca. Ele falou, não sei, não bateu. Aí ele brincava, mas agora a gente é amigo, agora a gente é amigo. Eu falei, não, agora a gente é amigo. Mas é para você entender que às vezes eu e você definimos as situações e relacionamentos de uma forma muito rasa. Nós definimos relacionamento de uma forma muito racional e muito rasa, né? E aí, gente, o que eu queria dizer assim, nossa opinião a respeito de Deus é baseada no quê? A sua opinião a respeito de Deus, ela é baseada no quê? Nossa definição de vida com Deus se desenha como? Então, Oséias no capítulo 6, que foi o texto que eu li com você, nos mostra um povo que sabia tudo de Deus. Sacrifícios, histórias do passado, promessas e também consequências de não cumprir a visão e a ordem de Deus. E aqui até se você está anotando e você quiser saber, Oséias ele era contemporâneo de Miqueias, Amós e Isaías. Oséias e Amós pregavam para Israel, profetizavam para Israel. Amós e Isaías para Judá. Se você quer saber o contexto que estava acontecendo em Israel, quando Oséias escreveu esse livro, você vai para a tua casa e você vai ler 2 Reis do capítulo 14 a 17. E também 2 Crônicas, do capítulo 26 ao 29. Ali você vai ter o contexto. Como estava o povo quando Oséias escreveu o seu texto, tá bom?
E nesse tempo, eles pegaram ali o rei Uzias, eles pegaram Acás, que foi um rei muito próspero, eles pegaram até Ezequias. Lembra de Ezequias? Vou te dar mais 15 anos de vida. Tava nesse bololô todo aí. Então, o contexto era um contexto de bênção, o contexto era um contexto de prosperidade. O contexto era um contexto onde Deus estava atraindo a atenção do povo. Mas para quê? Porque se você for ler Oséias, Oséias começa denunciando a idolatria. E lembra lá que Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Oséias casa com essa prostituta, traz ela para casa, tem 2 filhos com ela, que é de nome esquisito, que eu não vou falar agora, Al, 2, né? Halam. Está em Oséias 1, e aí você vai ler lá em Oséias 1, tudo isso aqui. Agora eu vou ter que ler o nome, meu Senhor. Cadê o nome dos abençoados aqui nos 2 filhos? Lohuama e Loami. Não é Al, é Lohuama e Loami. Depois você vê o significado lá. E aí, a Bíblia fala que Oséias tem 2 filhos com ela, mas ela regressa, ela retorna à vida de prostituição. E Deus fala para ele, volta lá buscar ela e traz ela de volta. Numa analogia de casamento, dizendo assim, como o povo de Israel que eu tirei do Egito, como o povo de Israel que eu tirei do pecado, como o povo de Israel que eu tirei da desgraça, trouxe para perto, criei aliança, fiz família com eles, como você com essa mulher, eles agora decidem voltar ao pecado, decidem a voltar às velhas práticas, decidem a voltar ao caminho que um dia eles andaram, mas você vai mostrar como eu os amo, indo atrás dessa mulher e trazendo-la de volta como eu quero fazer com Israel. Então esse é o contexto. Querido, e nesse capítulo que a gente leu, no capítulo 6, o que eu queria dizer para você é assim, ó, você vai viver limitado enquanto você limitar o acesso. De volta, você vai viver limitado enquanto você limitar o acesso. Do que eu estou falando? Quando não o conhecemos de verdade, achamos que cumprir aquilo que ele manda é suficiente. Exemplo, preciso ler a Bíblia, preciso orar, preciso vir ao culto, preciso ir à célula. Mas querido, faço uma pergunta para você. Isso é suficiente para você? Isso realmente é suficiente para você? Isso realmente te preenche? Orar, ler a Bíblia, vir no culto, vir na célula. Isso realmente preenche você? Te deixa realizado? Você tem prazer em fazer essas coisas? Ou você as faz simplesmente porque acha que é o certo? Ou pior, alguém disse a você que é o certo a se fazer? Se você faz isso porque alguém disse para você que é o certo a se fazer, você está sendo controlado. E eu odeio ser controlado. Você está sendo manipulado. E aí, sabe o que Deus começou a ministrar no meu coração? Que um relacionamento que é firmado sobre uma obrigatoriedade é religiosidade e é prisão. Deus te tirou de um lugar de pecado, Deus te tirou de um lugar de tristeza. Todos nós aqui temos testemunhos e sabemos de onde Deus tirou a gente, daquilo que nós vivemos e daquilo que nós passamos até que o Senhor nos encontrou. Mas se eu e você estamos aqui e ainda não chegamos num lugar aonde a nossa matéria-prima da adoração é a gratidão, nós apenas estamos fazendo algo que entendemos ser certo, mas ainda não temos a revelação de viver o certo. E nós precisamos entender que muitas das coisas que a gente conhece, muitas das coisas não existem, muitas coisas que a gente conhece, elas estão aqui dentro, mas elas ainda não desceram como revelação no nosso coração. Então era isso que Oséias, nessa analogia de casamento, estava querendo mostrar para esse povo assim: eu estou chamando a atenção de vocês, mas não é para vocês simplesmente obedecerem, porque é o certo a se fazer. Mas não é simplesmente fazer porque você tem uma obrigação ou porque alguém um dia falou para você fazer. Gente, nós estamos em 2023, nós somos seres pensantes, nós temos que pensar por que nós fazemos as coisas.
Nós temos que analisar o nosso coração e a nossa alma, por que eu tenho determinados comportamentos, por que eu tenho essa fé, qual é o fundamento, qual é a base que me faz estar aqui todo domingo, que me faz orar, que me faz jejuar, que me faz ir para a célula. Por que eu acredito nessas coisas? Precisamos parar para pensar e analisar o porquê estamos fazendo. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, se nós somos filhos de Deus, como a Bíblia nos ensina, porque ainda agimos como escravos em nosso relacionamento com Ele, nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu da nossa cabeça. Faz algumas semanas eu recebi uma palavra de alguém aqui da igreja, uma palavra bem grande, e essa pessoa falava assim: Serginho, Deus me falou que a igreja já entendeu que é filho. Deus me falou que a igreja já sabe, afinal de contas nós trabalhamos paternidade há 12, quase 13 anos aqui, nós falamos muito sobre paternidade, mas ele falou assim para mim: mas o que Deus me mostrou foi, a igreja sabe que é filho, mas na hora de adorar, a igreja não adora como filho. E ele começou a questionar, mas eles precisam aprender a adorar como filhos. E qual é a grande questão de adorar como filhos? É quando eu, um dia escravo, saio desse lugar de escravidão, liberto pelo Senhor. Quando o Senhor me traz a um lugar de filiação, que eu entendo que eu sou filho, a gratidão de lembrar quem eu era e de agora quem eu sou, alimenta o meu coração e me faz adorar pela liberdade que já vivi. Então, quando eu e você falamos, e nós temos falado tanto de adoração, é entender quem eu era, é entender o que Ele fez, é entender agora quem eu sou, e isso alimentar o meu coração de tamanha gratidão que me faz ser um verdadeiro adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade, porque a verdade é a história que eu já vivi. Eu e você sabemos a verdade que nós vivemos, eu e você sabemos de onde saímos, eu e você sabemos do que Ele já fez. Então essa verdade alimenta o meu coração para adorar. Porque, querido, não dá para fazer as coisas sem entender por que faz. Não dá para ir para o momento de oração sem saber por que está lá, sem entender por que você vai para lá, sem entender o que eu vou fazer lá, e mais, sem entender o que eu ganho estando lá. Querido, nós somos seres humanos. Jesus, quando chamou os seus discípulos, Ele falou bem assim, numa determinada passagem, que todo aquele que abandonasse a sua vida, deixasse pai, mãe, irmãos, todas as coisas, e o seguisse, receberia a recompensa nesta terra e na vida eterna. O que Jesus está querendo dizer? Não é uma relação de recompensa ou barganha, mas é entender o que eu ganho fazendo o que eu faço. Querido, vamos falar sério? Vou dar um exemplo básico. Teu chefe chega sexta-feira, você está ali, sexta-feira, 3 da tarde, você já bateu reduzida. Está chegando 5 horas, já bati a reduzida. Agora vou tomar um café, vou esperar das 5 horas, vou vazar porque hoje é sexta-feira. Tem um amigo meu que ele me manda o mesmo post toda sexta-feira. Sextou, toda sexta. Aí ele me lembra que está chegando a hora boa. Aí, você reduz. Sexta-feira, 4:30 da tarde, teu chefe chega para você e fala assim: então, pessoal, seguinte, amanhã nós vamos ter que fazer hora extra. Não sei se você era como eu, mas eu queria morrer quando ele falava isso. Eu queria não estar na sala para eu dizer, mas nem sabia. Mas eu estava. Nós vamos trabalhar sábado, e vamos trabalhar sábado o dia inteiro, mas eu tinha aniversário, pois é, nós temos que fazer hora extra. Agora, e ele fala isso e pronto, acabou. Eles viram as costas, você quer matar meio mundo. É ou não é? Só eu sou assim, não? Não, todo mundo é assim. Mas se o seu chefe chegar e falar assim: seguinte, pessoal, sexta-feira, 4:30, sei que é BO, Zedô Marmita, nós vamos ter que trabalhar amanhã, todo mundo aqui até 5 horas da tarde no sábado. Ele falou assim: mais hora extra, 150% para todo mundo. Fechou. Amor, felizmente você vai ter que ir sozinho no aniversário, que amanhã eu vou trabalhar. Nossa, amor, sério. Ô, amor, 9 horinhas, 150%, vai dar boa. Eu fiz isso milhares de vezes. Querido, sabe por quê? Porque quando eu e você entendemos o que ganhamos, nós trabalhamos motivados. Eu não é? Quando eu e você vamos para a vida de oração, sabendo quem a gente vai encontrar, é diferente. Quando eu e você vamos ler a Bíblia e sabemos o que a gente vai aprender, de quem a gente vai aprender,
É diferente. Por isso que Jesus falou, ó, tudo que vocês abandonaram aí, relaxa. Tem 150% nessa vida e mais um monte na outra vida. Aí o cara fala, aí Pedrão fala, uau, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nosso Deus é um Deus galardoador. Então eu e você, nós precisamos entender essas coisas. Nós somos filhos, mas às vezes nós temos mentalidade ainda de escravo porque nós não entendemos o que ganha sendo filho. E nós precisamos, Jesus hoje quer mexer com a sua definição sobre Deus, sobre fé, sobre relacionamento, sobre como você vai fazer. Aí como se constrói um relacionamento, presta atenção. Filhos sem entendimento de quem realmente é o pai, são prisioneiros de cárcere privado. Você só trocou de cela. Você saiu da cela do pecado e entrou na cela da religião. Cárcere privado. Se você não conhece seu pai, só trocou de cela. Então, o que Deus quer te levar? Construir um relacionamento. Esse texto que eu li para vocês de Oséias 6, ele fala assim, vinde, voltemos ao Senhor. Porque depois que Oséias anuncia o pecado do povo, depois que Oséias fala que o povo estava em idolatria, depois que Oséias fala que os sacerdotes não estavam falando aquilo que era para ser dito, que as pessoas estavam idolatrando, que as pessoas estavam se movendo só por religião, sabe o que eles falam? Eles escrevem isso que a gente leu, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, fez a ferida e nos sarará. Quem falou isso não foi Deus. Quem falou isso foi os sacerdotes que estavam lá em Israel. E sabe o que Deus começou a falar comigo? Eles falaram de um Deus que eles não conheciam. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Deus os despedaçou? Fez a ferida, Deus os feriu? Não. O mal do povo de Israel não era a reação de Deus. O mal do povo de Israel chamava-se pecado, idolatria. Então eu quero mexer hoje com a sua teologia, porque a gente leu esse texto aqui durante anos achando que era uma palavra de que era Deus falando, e não. Aqui os sacerdotes estavam falando, representando um Deus que eles não conheciam, e quando você representa alguém que você não conhece, você julga. Vinde e voltemos, o problema deles nunca foi Deus, o problema deles era a idolatria. O problema deles era fazer as coisas como eles achavam que deveriam fazer, num tempo de paz. Então Ele nos despedaçou. Eu fico imaginando Deus no céu. Eu despedacei vocês? O mal do mundo não é o diabo, o mal do mundo é o pecado. O pecado é uma semente que, quando jogada no coração do homem, você não sabe o tamanho da árvore e a quantidade de frutos que ela vai dar. Prova disso, o cara que matou o casalzinho lá na igreja em Cambé. Aquele cara levou o pecado num nível um pouquinho mais profundo. Onde que eu falei? Na escola, perdão, não vou fazer fake news, foi na escola. Querido, aquele cara mostrou que a maldade do homem poderia ir um pouquinho mais fundo. Preparar, projetar, trabalhar para o pecado durante anos, até executar o pecado. Então, o pecado é o mal do mundo. E quando Oséias se levanta e começa a ministrar sobre aquelas pessoas, ele fala assim, ó, quer ver, ó, leia comigo Oséias 4, do verso 4 a 6, faz assim, ó. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote, presta atenção, por isso cairás de dia, o profeta contigo cairá de noite, porque os profetas estavam falando que não era para falar, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Presta atenção. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado.
do meu povo e da maldade deles tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre eles os seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. O que é essa palavra de Oséias? Ele dá o diagnóstico. Qual é o diagnóstico do povo? O povo estava com o diagnóstico de falta de conhecimento. A falta de conhecimento de Deus? Não, querido. A falta de conhecimento do que era a lei, eles tinham. Ainda existia o templo em Samaria, ainda existia o templo em Jerusalém. Eles ainda faziam sacrifícios, eles ainda conheciam a Torá, eles ainda conheciam as coisas, eles sabiam tudo das coisas de Deus, mas eles tinham um conhecimento limitado de quem era esse Deus. E um conhecimento limitado te limita. E esse conhecimento limitado te limita, e com isso você toma atitudes limitantes, e com isso uma postura limitante, e isso vai te levar a uma vida de julgamento. E aí, com o diagnóstico na mão, Oséias fala isso para os sacerdotes. Aí os sacerdotes vêm: é verdade, Oséias, a gente errou mesmo, o Senhor nos despedaçou. Cara, você entendeu o que eu falei? Aí, presta atenção. Abre ali em Oséias capítulo 6, agora a partir do verso 4, nós lemos do 1 ao 3, agora olha a resposta de Deus. Então o sacerdote chega e fala assim: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, fez a ferida, ligará. Eu vou ler na versão legal que o Valdir me mostrou. Aqui, versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Olha só a resposta, eu vou ler o que o povo falou e o que Deus respondeu no verso 4 a 6 de Oséias 6. Presta atenção. Venham, voltemos todos para Deus. Estou lendo o versículo 1. O Senhor, Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá para nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Versículo 4, a resposta do Senhor para o discurso dos sacerdotes. Mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como orvalho que seca e logo vem amanhã. O que Oséias está querendo dizer? Deus está falando assim: é sério que vocês entenderam nada? O amor de vocês é tão raso como a cerração. Clareou o dia, sumiu. O amor de vocês para comigo é tão limitado que apareceu o sol, foi embora. Então, o que Oséias está querendo explicar para mim e para você? Que o amor passageiro, raso, sem história, sem intimidade, sem conhecer o que o Senhor é. Quando não conhecemos quem Ele é, sua palavra, nunca vamos enxergar quem nós somos e onde estamos errando. Querido, por isso que que foi a lei de Moisés? O povo fazia tudo que era bem aos seus próprios olhos. O povo estava largado. Deus chama Moisés, leva para o monte e fala assim: Moisés, pega aqui agora essas pedras, vamos fazer os 10 mandamentos e vamos estabelecer a lei. O que é lei? Lei é o padrão. Não tem mais essa de, cada um faz o que acha ser bom a seus próprios olhos. Agora existe um padrão. Olha para esse padrão. Se você fazer esse padrão, você vai ser abençoado. Se você não seguir esse padrão, vai dar ruim. Mas não é um Deus ditador, não é um Deus controlador, não é um Deus opressor. É um Deus que fala assim: se você já viveu tudo sem lei e viu o que pode dar de ruim, por que você não obedece agora a isso para ter um outro caminho? Isso chama-se proteção e não opressão.
Isso chama-se proteção. É quando teu filho quando você fala para o teu filho, não mexa que vai dar ruim, não mexa que, ai pai que chato, não mexa que vai dar ruim, ai pai que chato, você não mexa que vai dar ruim. Você não está eximindo ele da vida, você está protegendo ele de um dano. Só que o povo de Israel não conseguia entender isso. E como que eles não entendiam? Porque eles tinham uma visão limitada de Deus. Quando Deus, aí eu queria que você abrisse comigo, Deuteronômio no capítulo 5. Deuteronômio no capítulo 5. Aqui, é lá no final do Deuteronômio, quando Deus manda Moisés repetir os 10 mandamentos para o povo. Depois de 40 anos, pessoal, seguinte, reúne a turma aqui, vamos lá, reúne, todo mundo aqui. E Moisés lê de novo os 10 mandamentos. Então no capítulo 5 está ali a repetição dos 10 mandamentos. Ele começa a falar tudo de novo. Os 10 mandamentos para o povo. Não se encurvarás à estátua, servirás somente ao Senhor teu Deus, não tomarás o nome do Senhor em vão, vai guardar o sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tudo aquilo. Mas no capítulo 6 de Deuteronômio, ali no versículo 5, ele fala bem assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o seu poder, ou com toda a sua força. Querido, se você não der todo o coração, toda a alma e toda a força, você nunca vai ter uma revelação clara de quem é Deus e como você define e como você vive esse Deus. Por isso que se não for de todo, a metade da laranja não é suficiente. Entendeu agora, Fernanda? Glória a Deus. A metade da laranja não é suficiente. E não é porque Deus está querendo que eu e você, ai Serginho, não, Deus está falando para você, se você não se lançar de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, você vai conhecer o parcial. E o parcial não basta. Querido, muitos aqui já tiveram experiências como essa, quando você teve um relacionamento com uma pessoa, ou tem, e você sente que a pessoa não é completa com você. Não é muito ruim. Quando você está com alguém, ou quando você está perto de alguém, que você sente que você não tem 100% do coração da pessoa, é terrível. É terrível. Quando a gente atende alguém e vê que o coração dela não tem 100% firmeza em Jesus. Qualquer coisa negocia a fé, porque não tem todo o coração, porque não tem toda a força, porque não tem toda a alma. Sabe aquele negócio de vir para o culto aqui, aí o Duzão tem que ficar, esquenta a mão, irmão, levanta a mão, e os irmãos estão assim. Querido, quando a gente vem para o culto, o pastor Valdir sempre prega isso, o culto é racional. Você tem que ser intencional. Quando a gente vai para a presença de Deus, você tem que ser intencional. Terça-feira passada eu estava naquela tiriça, naquela nhaca, acordei 5:30 da manhã, terça-feira, e lembrei que era o meu Abacuque, 6 horas da manhã aqui na igreja. Acordei, não sabia nem onde eu estava. Levantei e falei, não, é o meu Abacuque, vamos. Já acordei a lua foi acordando, se arrumamos e vim focado. Quando eu entro na sala, eu coloco o som. Primeira frase da música. Quando falou a primeira frase da música, eu cantei, porque era uma música que eu conhecia, que eu não lembro qual era, mas eu cantei. Quando eu cantei a primeira frase, sabe quando você sente que a presença de Deus te envolve assim, ó? Quando eu cantei e eu senti a presença de Deus, Deus falou assim para mim, eu estava esperando você aqui. Uau! Minhas 2 horas voaram como se fosse 20 minutos. Daqui a pouco chegou o Rafa, pentecostal, e aí nós fomos para cima. Ali eu ministro louvor, ali eu canto, ali eu faço back pro Rafa, ali eu toco, ali. Rafa, faça a primeira que eu mando a segunda. Agora eu faço a primeira, baixa o tom. Pá! Porque o Deus do céu parou tudo que ele estava fazendo para dizer,
estava esperando você aqui 6 horas. Falei, uau. Toda alma, todo coração e toda força. Não interessa, é um pouco do que a gente falou sobre a unção que a gente carrega. Se você está aqui e está no louvor, querido, pode todo mundo estar fora, você não. Você entra ali e fala assim, todo coração, toda alma, toda força, todo coração, porque sabe por quê? Porque você entendeu onde você estava, onde você está, e essa gratidão gera totalidade. Totalidade. Gente, que coisa mais michuruca um relacionamento parcial com qualquer pessoa. Não é desagradável quando você sabe assim, ai, vou lá na casa do Eros, ai, o Eros vai vir aqui hoje. O Eros. Agora se tem conexão, se é 100%, cara, vou lá ver o Eros, meu amigo. Querido, olha só, olha que coisa incrível. Um dia eu falei isso. Quando eu e você entendermos que o que Deus quer de nós é nada mais, nada menos do que um relacionamento profundo, sem obrigação, os nossos encontros são prazerosos. Sabe quando você vai encontrar aquela pessoa que você gosta? Vamos lá. Sabe aquela família que você gosta assim, mas estou sem grana, não interessa, nós vamos lá, nós vamos comer uma pipoca, pegar uma pipoteca, eu só quero ir aí. Fechou, então vem aqui. É legal, é prazeroso, é isso que Deus quer de mim, de você. Um dia eu falei isso numa live, que assim, quando eu e você temos um relacionamento profundo com Deus, a gente não é abastecido por circunstância. Eu só vou lá porque alguma coisa aconteceu, ou porque eu preciso, ou porque não. Um relacionamento não precisa acontecer nada de ontem para hoje. O prazer em estar com a pessoa não é sobre o que acontece. O prazer é em estar com ele. Não precisa acontecer nada. Do jeito que acontece de vez em quando na nossa vida, de terça para quarta. Nada. O que faz você orar na terça e voltar na quarta? É porque a diferença está com quem você está falando. O seu relacionamento. Oi, Jesus, estou aqui. Bacana, estava esperando você aqui. Ele falou alguma coisa que mudou meu destino e tremeu terra? Não. Mas o amor que eu senti ao ouvir aquela frase, eu não sentiria se não tivéssemos relacionamento. Então, querido, é entender que Deus está nos chamando para termos um relacionamento íntimo. E qual é a vantagem de ter um relacionamento íntimo? Agora eu vou te dar recompensa. Qual é a vantagem? Primeira vantagem de um relacionamento íntimo: amar e ser amado. Não tem coisa melhor para o ser humano do que se sentir amado. Nós fomos criados para nos sentirmos amados. Então, num relacionamento íntimo, você se sente amado. Você fala e você é ouvido. Quantas pessoas gostariam de falar? Essa semana um amigo meu de 15 anos, um amigão meu, me ligou. E, ô Piá, tudo bem? Tudo bem, como que você está? Eu falei, cara, eu estou bem, e você? Ele falou assim, estou precisando de um amigo. A gente faz uns 10 anos que eu não falo com ele. Aí eu falei, hã? Estou precisando de um amigo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, é sério, eu estou precisando do meu amigo. Preciso ver você. Eu falei, onde você está? Estou em tal lugar, estou indo para Curitiba amanhã. Eu falei, então vem para Curitiba, me diz onde você está que eu vou atrás de você. E eu conversei com esse cara. E esse cara está passando por uma depressão profunda, uma síndrome de pânico terrível. Ele não conseguia tomar café comigo e se controlar assim, terrível. Querido, o mundo, e sabe o que é o pior? Ele é um pastor, auxiliar, tem um ministério violento, bom demais. Ele não encontrou amigo em volta de tanta gente e ele está mal. Num relacionamento, quantos amigos você pode, na hora do aperto, dizer assim, estou precisando de você agora. É isso que Jesus está me oferecendo e te oferecendo neste lugar de oração. Vem aqui. Eu estou querendo ouvir você. Num relacionamento você fala e você é ouvido. Num relacionamento você é compreendido.
Você pode não estar certo, mas você é compreendido por um amigo. Você pode ser aceito quando você está junto com o seu amigo. Você pode ouvir conselhos num relacionamento íntimo. Você enxerga oportunidades. Essa semana eu e a Lu estava conversando, semana passada, e a Lu estava falando, daqui a pouco ela olhou para mim e falou assim, você acha que eu estou certa? Aí eu olhei. E a gente foi conversando, porque num relacionamento íntimo tem conselhos, tem oportunidades. Num relacionamento profundo, você recebe cuidado, você recebe proteção, você recebe ajuda. Num relacionamento profundo, você recebe amparo emocional. Jesus não quer metade do seu coração, porque metade do coração não vai te dar isso que é seu direito como filho de ter. Todas essas vantagens de um relacionamento é o que Jesus está proporcionando para você, e não é um ato religioso de ir para cumprir, mas é um convite para um relacionamento profundo para estar. Teve uma vez que eu estava de férias em casa, muitos anos atrás, e era tarde, a Lu trabalhava, e a gente não tinha o Dudu ainda, ou o Dudu estava na escola, eu não lembro. Mas eu lembro que eu estava em casa à tarde, eu peguei e falei assim, ai, me bateu uma solidão, uma deprê, eu estava em casa assistindo TV, falei, nossa, que depressão, que troço ruim. Falei, vou andar, estou de férias, estou sozinho, vou andar. Aí comecei a andar pelo bairro. Aí quando eu comecei a andar pelo bairro, já sei, falei assim, nossa, estou precisando ouvir, falar, ouvir alguém. Falei, já sei, vou lá na minha mãe. Minha mãe fala por mim, e por ela e por mais uns 4, 5 de vocês. Falei, vou lá. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe estava na mesa da cozinha, passando roupa. Oi, filho, tudo bem? Oi, mãe, tudo bem? E ela começou a passar roupa, e gente, sabe quando o papo não flui? E ó, que é difícil, né, amor? Meu Deus. Mas não fluiu, vó Nani ficou ali, e eu ali. Ela passou, gente, de verdade, ela passou 3, 4 pessoas. O que você está fazendo? Não, estava andando e passei aqui, não sei o quê. Quer um café? Eu falei, não, e não fluiu. Ela passou 3 peças de roupa, falei, eu vou indo então, mãe, eu vou para casa, daqui a pouco a Lu chega, dela, nossa, já? Eu falei, não, já vou, mas não quer esperar um café, nada? Eu falei, não, estou indo embora. E saí. Quando eu saí, comecei a andar na rua, e falei assim, nossa Senhor, que decepção. Falei assim, pô, tava meio negociado lá em casa, e fui andar, mãe, parece que nem me deu moral, e eu comecei a orar, e eu comecei a abrir meu coração, Senhor, estou me sentindo só. Achei que com a mãe eu ia poder conversar, estou me sentindo só e tal. E eu comecei a realmente me quebrantar ali no caminho, na rua, falando, Senhor, estou me sentindo só hoje, não sei porquê, estou de férias, estou em casa também, mas estou me sentindo só, estou me sentindo meio abandonado, sem ter quem me ouvir e tal. E eu não tinha nada de especial para falar, mas eu só queria falar, queria ouvir alguém falar e tal. E quando eu estou ali naquela negócio da alma, abrindo meu coração, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu sentei no sofá, Deus falou assim para mim, sabe por que você está se sentindo só? Eu falei, por quê? Aí Deus falou para mim assim, porque eu não deixei a sua mãe falar com você. Aí eu falei, por quê, Senhor? Aí Deus falou para mim, porque tem diferença em se sentir só e ficar a sós. Você está aqui porque eu quero estar a sós, eu e você. Fala comigo. Aí eu já... Jesus quer ter coisas só com você. Só que a metade da laranja não dá certo. Jesus quer ter segredos só comigo, com você. Pastor Valdeir falou semana passada sobre Daniel. Daniel era aquele cara assim, o jovem muito amado. A gente já parou para ouvir do céu, você é muito amado, Daniel. Só que Daniel, ele era governador de 13 províncias, ele cuidava de 13 cidades, e ele orava de manhã, de tarde, de noite, ele parava tudo para ter um relacionamento. Ele parava tudo para ter um relacionamento. Aí o céu fala para ele, já que você ama, já que você faz jejum para não se misturar, para não deixar a cultura te perverter, e você vem para mim, eu vou te dar um presente, Daniel. Eu sou galardoador, vem cá que eu vou te mostrar o final do mundo. Daniel foi o único homem do Velho Testamento que viu o final do mundo. Não indiferente disso, no Novo Testamento nós temos outra referência. João, o discípulo do amor. Amou tanto que Jesus falou, vem cá,
vou confirmar o que o Daniel falou e vou te mostrar coisas que você não vai nem conseguir escrever num livro. Vou te mostrar como vai ser o final da história. Querido, quando eu e você decidirmos dar o todo, ele revela coisas que só quem dá o todo ouvem. Tem coisas na minha e na sua vida que você nem sabe por que vive, por que não avança, por que não muda, que ele está esperando todo o coração para você ouvir e destravar a sua vida. Hoje de manhã eu estava falando que em um determinado retiro, eu estava num processo de cura interior e eu fiquei de segunda a sexta esperando para ter um tempo com um determinado pastor. E na segunda-feira começou o tratamento das pessoas e na sexta-feira eu fui chamado. Eu já estava naquela ansiedade violenta, porque a semana inteira tinha passado e como Jesus gosta de tratar, eu fui o último. Glória a Deus, fui o último. Me chamou. Quando me chamou, eu comecei a falar com esse pastor numa salinha de 2 por 2, assim, bem pequenininha, ele numa cadeira e eu aqui em uma janela. E esse cara falava, fala para mim, conta a tua história dos teus pais. Conta tudo que você sabe dos teus avós. E conta tudo que você sabe sobre você. Vai falando, tudo que você lembrar. Comecei, bom, no princípio criou Deus, não, brincadeira, mas eu comecei, vô e vó, eu sou neto de um vô que era assim, de uma avó que era assim, e tal, e comecei a falar. Em determinado momento da conversa, esse cara, olhando aqui para mim, aqui, bem face a face aqui, ele olhou para a janela, e eu continuei a falar, daqui a pouco ele olhou para a janela, mas ele não era assim, olhei e voltei, eu olhei, fiquei e deixo o orei aqui falando. E ele aqui, e ele voltava. Aí daqui a pouco ele ficou olhando para a janela e ele dizia assim, pode falar. E ele ficou, e aquilo começou a me incomodar. E ele, pode falar. E daqui a pouco falou assim, eu acho que é isso. Ele falou, você não lembra de mais nada? Tenta lembrar de mais alguma coisa. Eu falei, tem mais alguma coisa aqui. E ele olhando para a janela. E aquilo me incomodou. Eu falei assim, cara, parece que não está me dando atenção. Não está me dando moral. Fiquei aqui de segunda a sexta esperando para falar com esse cara, para ele não me dar moral. Paguei uma nota para estar aqui. E já veio a justiça própria, e eu ali e tal. Mas é isso. Ele pegou e falou assim, então tá bom, então vamos orar. Na hora que ele falou, vamos orar, eu falei, nossa, gente, falei quase 1h20. Tava com sede. Goela secou ali. E o cara, 1h20, e eu abrindo meu coração, e vamos orar? Eu falei, vamos orar. Aí a gente se colocou em pé, assim, mas bem pertinho, assim, ó. Tipo, ele na minha frente, que ele era grandão, e eu aqui. Aí ele pega e fala assim, sabe por que eu olhei para a janela? Você viu que eu olhei para a janela? Eu falei, nossa. Claro, brincadeira, eu falei, claro que vi, né? Ele falou, você viu que eu fiquei olhando? Eu falei, vi. Aí ele falou, eu falei, eu vi que você olhou várias vezes. Ele falou, exatamente. Ele falou, sabe por que eu olhei para a janela? Aí eu, não, né? Era uns pés de mato lá, umas árvores, não. Ele falou assim, porque enquanto você abriu o seu coração na profundidade que você abriu e foi falando de tudo que eu pedi para você falar, eu via os demônios que atuaram na vida dos seus avós, dos seus pais e queriam prender você. Eles estavam aqui na janela olhando para ver quem estava falando e quebrando isso para nunca mais acontecer. Falei, agora faz sentido. Ele falou assim, e eles estavam aqui olhando, porque eles sabem que, como o livro de Tiago fala, aquele que confessa a Deus encontra perdão, mas aquele que confessa aos outros encontra cura. Acabou o reinado deles agora, na sua vida, na sua família. Aí ele já orou, já puxou o Shemanaias e nós quebramos. Tem coisas na minha e na sua vida que só vão ser destravadas quando ele tiver 100% do coração, com toda a força, com toda a alma e com todo o coração. A metade da laranja só serviu para o Fábio Júnior, para nós não dá. Jesus quer mais. Quando Jesus, se coloca em pé. Quando Jesus falou com os seus discípulos, lembra? Ele ficou 3 anos com aquela turma. Processo profundo. Quando Jesus falou com os seus discípulos, no final, ele falou assim, já não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor. Mas eu já vos chamo agora de amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai vos tenho revelado. Sabe o que Jesus está querendo dizer isso?
Tigrada, eu andei com vocês 3 anos, agora eu posso ir embora, sabe por quê? Porque agora a gente é amigo. O ápice do ministério de Jesus para os discípulos foi: somos amigos, eu posso ir embora. Ele não falou, se tornaram pregadores, se tornaram homens cheios de Deus, se tornaram conhecedores da palavra de Deus. Não, ele falou, agora vocês são amigos, porque tudo que eu ouço do Pai, eu vos tenho revelado. Missão cumprida. Sabe qual é o ápice da vida de um homem? Quando ele se torna amigo de Deus. Sabe quando é o ápice da sua vida? É quando você vai para o seu momento de oração e ele fala assim, oi Du, eu sabia que você ia vir aqui e estava esperando você, mas o que aconteceu de ontem para hoje? Nada, mas não é sobre o que aconteceu, é sobre ver você, é sobre estar com você, é sobre andar com você, é sobre me relacionar com você. É como um casamento que Deus quis mostrar para Oséias. Não tinha um nível mais profundo de relacionamento do que relacionar com o casamento. Querido, Deus quer de mim, de você, todo o coração, toda a alma e toda a força. Para quê? Para te fazer escravo? Não, para te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, para mostrar para você que se você estiver com Ele, você não vai fazer só obras iguais, mas maiores do que Ele fez. É sobre um relacionamento profundo com o Eterno, mas sem obrigação. Não é fazer porque o discipulador fala, não é fazer porque a tua mãe vai pegar no teu pé. Não, essa história de fazer o que a mãe pedia ou mandou, já ficou lá atrás. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, andava como menino, me comportava como menino. Mas agora que deixei de ser menino, eu olho para as coisas do céu. Porque é lá, querido, que as lacunas do nosso coração são preenchidas no poder do amor. A metade da laranja nunca vai ser suficiente, precisa ser todo. E o povo estava querendo achar uma desculpa para evitar um relacionamento. Querido, quando você tem vida com Deus, você não tem medo de processo. Quando você tem vida com Deus, você não tem medo de crise. Quando você tem vida com Deus, você chora, você quebranta, mas você sabe, no final, Ele vai me mostrar o que está errado, vai me dar força, vai me ensinar, vai deixar o Espírito Santo que vai me corrigir, e eu vou alcançar o lugar, porque não é sobre a circunstância, é sobre quem está no controle. Um relacionamento. Querido, a coisa mais preciosa que você pode ter com Deus é a amizade. Amizade. Sansão tinha unção, mas ele perdeu a unção quando ele perdeu o relacionamento. Nós precisamos de relacionamento profundo com Jesus, mas porque a gente quer, porque a gente entende o que a gente ganha lá. Aí eu vou falar de carteirinha. Quantas vezes você está cheio de coisas dentro de você, aí você está procurando alguém para falar, e aí quando você procura alguém, e às vezes é um perdido, que não tem noção nenhuma de te aconselhar, e só que fala assim, tá tudo bem, o que aconteceu? Aí você vomita todas as suas emoções em alguém que não sabe lidar com elas, quando na verdade você deveria fazer tudo isso no seu lugar de oração. Lá tem as respostas. Aí você fala para qualquer um, aí o cara que quer separar vai conversar com o divorciado. Ai, acho que eu vou me separar. O cara vai dizer, cara, fechou, mais um, vamos para a pista. Faz a inscrição na academia, vamos começar a malhar e vamos para a pista. Você vai procurar ajuda onde? Jesus quer ter um relacionamento com você, porque Ele pode te dar uma vida, Ele pode contar coisas a seu respeito, Ele pode falar coisas a seu respeito que vão mudar a sua história para sempre. Para sempre. Querido, eu quero inspirá-lo a ir para uma vida de oração profunda em amor. Eu quero inspirá-lo a ler a Bíblia diferente. Eu quero inspirá-lo a vir no Abacuque, não porque a gente está pedindo todo domingo, mas porque você sabe quem vai estar ali, e de repente você pode ouvir também. Eu estava esperando você, eu sabia que você ia vir aqui, eu sabia que você ia entender, porque os discípulos entenderam. Vocês não são servos, vocês são meus amigos. Meus amigos. Rapaz, pensa você ouvir isso de Jesus. Vocês são meus amigos. Eu poderia ter escolhido qualquer um nesse mundo, mas Pedro, eu escolhi você, Pedro, João, Tiago, Barnabé, Mateus, todos vocês, meus amigos. Hoje Jesus está querendo dizer, eu quero ser seu amigo.
Por isso que o Duzão nem sabia, cantou o louvor inteiro sobre o amor, porque é um amor que atrai, é um amor que inspira, é um amor que muda a história, é um amor que vai te dar destino, que vai te dar uma nova visão. Querido, não dá para o que a gente faz ser mais importante do que estar com Ele, porque senão não se sustenta, não se sustenta. Eu sempre falo para vocês, eu tenho gravado no meu celular aqui, o dia da nossa ordenação aqui. Eu estava sentado aqui, quando Deus falou uma palavra para mim, uma frase, que eu vou levar para o resto da minha vida. Quando a Ana falou assim: diga para o Sérgio André, se você não sabia, meu nome é Sérgio André, não é bonito, mas é Sérgio André. Diga para o Sérgio André que ele é meu amigo. Você acha que é importante se ele dissesse: diga para o Sérgio André que agora estou chamando ele para ser pastor? Tem peso? Tem. Mas ser amigo, irmão, ser amigo. Diga para o Sérgio André que ele é meu amigo, e eu estou com ele todo dia quando ele está comigo. Meu amigo, querido, a minha vida é baseada em amigos. Eu amo amigos e ele é o meu amigo. É sobre isso que eu estou falando para você. A minha mulher, mais do que a minha mulher, mais do que meu amor, minha amante, minha linda, é minha amiga. Minha amiga. Você precisa olhar para Jesus e dizer: eu quero ser o seu amigo. Eu quero ir para a oração, para conversar com o meu melhor amigo e ouvir do céu: uau, você está aqui. Claro que estou, claro que estou. Eu não consigo ficar sem vir aqui. Mas o que aconteceu? Nada, só vim te ver, só vim ficar um pouquinho com você, vim pegar a Bíblia aqui. Tenho tentado exercitar o que a pastora Jo esses dias falou para mim, tentado exercitar o silêncio. Eu entro na presença de Deus, às vezes meio acelerado, eu fico assim, quietinho, quietinho. Eu e o meu amigo Cirilo, um dia eu vou falar para o Cirilo. Cirilo me abençoa demais. Eu ponho um: Cirilo, tu que estás aqui bem pertinho de mim, eu estou aqui tão perto de ti. Eu fico ali quietinho, fico ali 10, 15, 20 minutos, conectado, concentrado, em ficar quietinho. E a presença vai me envolvendo, e vai me envolvendo. Aí eu já falo, sentado no meu sofá: você está aqui. Eu sinto que você está aqui. Eu te sinto. Eu vim aqui só para isso, para sentir o teu toque. Se o Senhor quiser falar, o Senhor fala, mas se o Senhor não quiser fazer nada e só tocar em mim, toca. E me permita tocá-lo com a minha gratidão, com a minha adoração. O ápice é chegar no céu. Eu tenho uma convicção tão grande, querido, que o dia que eu chegar no céu, eu vou olhar e eu vou reconhecer aqueles olhos à distância. Sabe aquela conexão de coração que você olha para a pessoa e parece que, por mais que você ficou anos sem ver ela, só de você bater o olho, parece que tudo aquilo reacende no seu coração. Pensa você entrar no céu e ele assim: ele está lá, ó. Ele está lá, e eu vou andar. A amizade é o que o Senhor quer com você. Com amizade tem revelação, com amizade tem segredos. Eu falei para Deus essa semana: conta para mim os segredos para esse tempo. Conta para mim, eu conto todos os meus segredos para você, conta os teus para mim. É isso que Jesus quer de você. Por que você faz o que você está fazendo? A probabilidade de você perder uma amizade quando você não tem 100% do coração é muito grande. A probabilidade de você perder amigos que você não tem 100% do coração é muito grande. Você não precisa perder amigos. Seja intencional, seja sincero, seja verdadeiro, seja intenso, seja 100%. 100%. Feche os teus olhos. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Querido, você que entende Ele que me deu um destino, precisa
realinhar o seu coração em relação ao seu relacionamento com Jesus, e quiser vir aqui à frente, abrir o seu coração e falar: preciso de um amigo, estou precisado alinhar meu coração. Comecei a olhar e vi que perdi o porquê, não entendi o porquê. Eu queria que você viesse aqui na frente. Você que está longe de Jesus, Jesus quer reacender essa amizade com você. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. E se temos alguém aqui dentro hoje que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele quer ser não só seu Salvador, Ele quer ser o seu melhor amigo. Queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar com você. Você que tem vivido sozinho uma história de solidão e de tristeza, onde você não encontra contentamento, onde você não encontra respostas. Por quê? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É hora de voltar, é hora de vir para Ele. Você que está longe, é hora de voltar. É hora de voltar. Venha, venha. Isso. Chacatalabanaya. Xalalabaye, candalaralaye. Xaralalabanaya. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Você que gostaria de algo mais profundo com Deus, mais intenso. Você que acha que a sua vida de oração está cansativa, está opressora. Vem aqui. É hora de você abrir o coração e falar: eu quero mais do que religião, eu quero amizade. Isso. Eu quero amizade. O que eu estou vivendo não está suprindo. O que eu estou vivendo não está suprindo. O que eu estou vivendo está raso e eu não estou gostando do que eu estou vivendo. Eu não estou te oferecendo uma igreja, eu não estou te oferecendo um método, não estou te oferecendo uma visão. Eu estou te oferecendo o meu amigo. O meu amigo quer também, como faz comigo, quer fazer com você. É hora de você novas vir. sandálias e disse: é hora de você voltar para Ele. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Diga a Ele. Só tenho você, Deus. Nós temos Ele, mas não é porque não tem outra opção. É a melhor opção. Pra onde Isso, eu levante irei? a sua voz, levante as suas mãos. Se eu não tenho Fale pra para onde Ele: Senhor, eu tenho te dado só metade do coração, mas a metade não basta, 90% não é suficiente. Eu quero ouvir que o céu me ama. Eu quero ouvir que o céu me quer. Se eu não tenho pra onde voltar, rasgue o seu coração e diga: estou cansado da mesmice, estou cansado das mesmas coisas, estou cansado da religião vazia. pra onde eu irei?
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Nós declaramos, Senhor, o novo de Deus sobre os seus filhos. Nós declaramos fim da religião. Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Eu só tenho. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. O novo de Deus, o novo de Deus sobre cada vida, sobre cada coração. Xalabanabacandaralalalaie. Xaralabanaiacandalalalabachou. Tem mais, tem mais, tem mais. Não se limite ao medíocre, ao limitado. O limitado precisa ser interrompido pelo ilimitado Espírito de Deus. Xalabanabaiecandalalaie. Racandalalabalabachouia. Paixão, fogo, glória. Paixão, fogo, 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 fogo. Fogo no coração, fogo na alma. Fogo, fogo no coração. Xalabanalalacanderelalabanaya. Paixão, o primeiro amor voltando. O primeiro amor voltando, o primeiro amor voltando. Xarabalaie. Com você e ser um 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 com você, ser um com você e ser um com você, ser um com você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Eu só tenho. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Outros níveis de relacionamento, outros níveis de intimidade, outros níveis de intimidade, outros níveis de vida de oração. O espiritual vai invadir o seu momento com Deus. O eterno vai invadir o seu lugar secreto. Os céus entrarão sobre a terra. Os céus invadirão o seu lugar de oração. A presença do eterno vai te ser suficiente. Eu profetizo vidas de oração tomadas pelo poder e pelo amor. Eu profetizo promessas. Eu profetizo vida, 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 vida. Relacionamento, coisas novas sendo mostradas, coisas novas sendo preparadas, coisas novas sendo liberadas sobre vocês. Xalalalaie, xalalalaie, candalalaie. O novo mais profundo. Ouça os céus dizerem que te ama. Jesus está esperando você no secreto. Jesus está esperando você com todo o coração, com toda a alma. Mais perto do monte, mais perto. Diga a Ele. Da face me espanto com o peso da tua glória. Ouse mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar. Não deixe. Então me tira o medo.
faz Senhor. entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, Mas a fechada também é Ele. mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. A tempestade é você, Chora lá, lá, iê. chuva forte é você. Fogo novo, Senhor. Fogo novo, Senhor. Fogo novo sobre essas pessoas, Espírito Santo. Paixão, intimidade. Não negociarem, Senhor, o lugar secreto. Não negociarem. Não negociarem todo o coração, toda a alma e toda a força. Ser intencionais. Ser intencional. Chegar no culto intencional. Chegar no momento de oração intencional. Chegar no Abacuque intencional. Chegar na célula de forma intencional. Eu vou deixar tudo aqui. Eu vou entregar tudo aqui. Toda a força, todo o coração, toda a alma, todos os meus sentimentos aqui, diante dEle. E coisas novas o Senhor vai começar a fazer em você e movimentar em você. É um tempo novo, meu querido. É um tempo de você adorar como filho, não mais como escravo. Traga à memória aquilo que te traz esperança, e isso vai ser o combustível da tua adoração. A gratidão é o combustível da adoração. Reconhecê-lo, prossiga em conhecê-lo, mergulhe em conhecê-lo. Comece a gastar o seu tempo querendo conhecer Jesus, a saber de Jesus, a ouvir Jesus, a estar com Jesus. E as coisas novas vão começar a acontecer na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Não vá para a sua vida de oração mais igual. Não limite para viver limitado. Não limite para viver limitado. Não limite para viver limitado. Fale para Ele: se tem coisas grandes e firmes que eu ainda não sei, me mostra. Se tem coisas novas para mim, então me mostra. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero ser seu amigo, eu quero ser o seu amigo. Ola lá baixinho. Xarala lá baixinho. Dê bons frutos no nosso coração. Que essa palavra possa se fundamentar dentro de nós, Senhor. Não foi à toa que o Senhor escreveu aqueles 10 mandamentos e falou de todo o coração.
de toda a alma e com toda a força. Não foi à toa, não foi algo que o Senhor falou sem importância, mas que essa frase, Senhor, que a tua lei possa, Senhor, realmente ser gravada no nosso coração, que ao nos relacionarmos com Cristo, sejamos intencionais em todo o coração, em toda a alma, em toda a força. Que é isso que o Senhor fez ao entregar a sua vida na cruz, foi de todo, foi o completo. Nós não queremos ser limitados porque estamos limitando, não queremos viver limitados porque nós limitamos, mas nós te damos tudo para receber o tudo de Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a mais doce e profunda comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, para viver todo o propósito de Deus para você. Eu te abençoo, vai em paz e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria, Ele é digno.